Lúcio Neto, Indo às Casas, uma reforma no meu lar. Prefácio e reflexões de Edson Carmo. Agradecimentos. Quero começar por Deus, que consegue me convencer e me inspirar a escrever. Logo eu, inquieto, que só sabe dar aula em pé ou fora de uma sala. Não consigo ficar por horas digitando. Só ele mesmo, viu? A minha esposa Arlete e meu filho José Gabriel, que não só tiveram paciência nesse momento de isolação que tive, como também me acompanharam nesse projeto, indo às casas. Familiares que sempre me incentivaram, em especial minha mãe Márcia Queiroz, que foi para mim aquela heroína, com aquele título de mãe e pai. As orações das minhas avós Luísa e Lindalva, que sempre profetizaram proteção do Senhor sobre minha vida. E é claro, a comunidade Indo, que acreditou nesse projeto e fizemos esse time maravilhoso. Homens e mulheres que não desanimam naquilo que o Senhor colocou nos seus corações como direção para essa irmandade. A todos os orientadores e aos que estão na ativa, Marcelo, Marta, Silmara, Marcos Alves, Rodrigo, Sandy, Ângela e Milton. Muita gratidão a todos os anfitriões que nos abriram as portas de seus lares. Josete, Verônica, Célio, Lúcia e atualmente Sandra, Ângela e Rosinha, que demonstram seu carinho desde o organizar até o recepcionar. Que essa luz que brilha nos seus lares continue sempre resplandecente. Em especial a pessoa do Edson Carmo, que mais que líder, amigo, cunhado ou qualquer outro título, trata-se de um homem íntegro, temente a Deus, que nos inspira a sonhar e a desenvolver o nosso chamado. Quero agradecer a infinita paciência da Sandy Ferreira, que toda semana recebe meu e-mail, ou do Edson, e imprime após sair do seu trabalho e distribui entre nós. Ela faz isso com muito carinho e nos chama a atenção. Agradecer ao talentoso Carlos Freitas, Neca, pela capa desenvolvida. Lúcio Neto. Prefácio. A beleza e a riqueza desta obra é que ela não tem a intenção única de ser uma descrição da história do Indo às Casas. As palavras reunidas aqui têm também o propósito de serem agente de instrução para o alcance de uma profunda reflexão e, consequentemente, transformação. E isso é muito bom, porque os ensinamentos de Jesus Cristo não foram dados como objetos de apreciação cultural e especulação teológica, mas como tijolos de um caminho de conversão e salvação. O religioso faz das escrituras e dos templos de alvenaria seus objetos de louvor e adoração, mas o verdadeiro cristão faz do seu interior, de sua vida, em todo tempo e lugar, um santuário de culto, louvor e adoração a Deus. E é isso que estamos ensinando no Indo às Casas, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em o nome de Jesus, Ele estará no meio deles. Nesta obra, o professor Lúcio Neto e eu colocamos à disposição de todos, com amor e compaixão, porções de uma profunda revelação, didaticamente dividida em 2 etapas. A primeira, uma coletânea de temas desconstrutivos, e a outra, uma coleção de temas construtivos. Eis uma estratégia perfeita, porque não se pode construir sobre uma edificação velha em ruínas. É necessário demoli-la para que uma nova edificação seja erguida. Você também verá a influência e o impacto das abordagens do Indo às Casas sobre a vida dos participantes que aqui testemunham, como receberam,
como agora estão, e suas novas visões sobre a vida. Existem 3 tipos de pessoas falando de Deus: o pseudo-religioso, que é o falso religioso, o halo-religioso, o religioso superficial, e o auto-religioso, o que tem a verdadeira religião dentro de si. Com verdadeira religião, quero falar da arte de religar o homem a Deus, ao amor, à justiça, à paz, à alegria. E é neste espírito que este trabalho é feito. Sei que você está diante de um maravilhoso presente de Deus, que vai edificar e abençoar sua vida. Portanto, aproveite. Edson Carmo, escritor e presidente da comunidade Indo. Apresentação. Chegou a hora de apresentar essa obra, né? Bem, trata-se de um resumo do que tem sido nossas experiências com o Indo às Casas. Está completando 1 ano e meio e já tem muita história a ser contada e registrada. Se você me pedir uma característica pessoal, te direi enxerido, pois ninguém me pediu para fazer isso, nunca escrevi livro, nenhuma editora chegou junto, mas estou aqui com essa literatura que pensei que não passaria de 30 páginas. E garanto que não coloquei nenhuma meta de páginas ou capítulos a ser atingida. Escrevi para não esquecer e deixar esse testamento para meus filhos ou jovens mais ligados para a irmandade da comunidade Indo, mas também sei que pode ganhar outras proporções, tais como ser utilizado como modelo para outros grupos, pessoal ou institucional, servir como uma revelação pessoal ao leitor se aventurar em meditar no capítulo 4, que traz os textos desenvolvidos durante o projeto. Sei que após essa materialização se torna até mais fácil a continuação do nosso projeto e da formação de novos editores ou orientadores. Sou grato a Deus pela graça que Ele me deu de coordenar esse projeto com a Irmandade da Comunidade Indo, aqui na comunidade do Castelo Encantado e circunvizinhança, e ter se estendido até o município de Horizonte. O que será lido nos capítulos que virão é a história do projeto Indo às Casas, com o seu formato, as diretrizes, os participantes, os anfitriões, fotos dos encontros e a nova organização da comunidade Indo, através da celebração e do Indo às ruas. E é claro, os temas, textos, testemunhos e depoimentos de orientadores e dos editores. Capítulo 1. O que é o Indo às Casas? Como tudo começou? As indagações mais comuns eram: são células? São pequenos grupos? É núcleo? E a resposta veio como: é a igreja dentro das casas. A igreja mudou toda a programação semanal, permitindo aos dirigentes, levitas e toda a liderança estarem empenhados neste desafio de sair da mesmice e rotina já costumeira para desenvolver a atividade da igreja dentro dos lares, focando principalmente o discipulado e o acompanhamento espiritual através dos textos e estudos com temas de cunho existencial e dialogando de coração para coração. Formamos a comunidade Indo, uma irmandade de homens e mulheres que trocaram a religiosidade tradicional para ajudar, espiritual e socialmente, as pessoas nos seus lares. Trocamos os cultos tradicionais da semana e desenvolvemos o Indo às Casas e a celebração aos domingos. No final do ano de 2013, a base da comunidade Indo, a liderança, se reuniu em uma noite dessas que estamos preocupados com o formato e rumos da igreja. Nessa oportunidade, apresentei esse projeto, já pré-aprovado pelo presidente Edson Carmo, e a aprovação da liderança foi unânime, e fizemos dessa unanimidade
nossa egrégora de ação a ser desenvolvida no início de 2014. Os líderes presentes nessa reunião eram Edson Carmo, Lúcio Neto, Marta Maria, Marcos Alves, Verônica, Leilson, Silvio Ramos, Milton Gonçalves e Marcelo Ferreira. Como uma das ideias do projeto era estender os assuntos da Escola de Significados, desenvolvida pelo presidente Edson, os primeiros orientadores foram alunos dessa escola e se iniciou com duplas orientadoras e com a coordenação minha e do Edson Carmo. E o Indo às Casas começou assim, no início de janeiro de 2014. Todas as congregações adotaram ao novo formato de trocar os cultos convencionais da semana pelos lares, ficando abertas somente para a escola de significados e ensaios. Discipulados domiciliares durante a semana, durante as quartas, de 19 horas às 20h30, com um tema mensal. Acontecem simultaneamente nas 3 casas. Reuniões sem louvor para explorar mais os estudos, porém com a presença dos levitas. Escolhidas 3 casas com localizações estratégicas e com espaço suficiente, foram determinadas inicialmente as casas da Josete, Ângela e Verônica, com os orientadores Marcelo, Silvio, Marta, Lúcio Neto e Milton. No mês seguinte é feito o primeiro rodízio. Reuniões com caderno de presença e registros importantes. Os orientadores fazem rodízios mensais para envolverem com todos os grupos. Cada grupo efetua uma atividade evangelística durante o mês, que são as visitações, convidações para a celebração, etc. Primeiras instruções. Esteja pronto para ouvir e não para pregar. Fale de você. Gere as discussões. Tenha caderno de anotações e chamada. Rodízios. Procure sempre exaltar o trabalho do orientador anterior. Estimule as visitações e convidações. Sempre destaque a celebração, domingo. Estimule o grupo à oração e seja o primeiro a trazer consigo os sinais. Marcos 16:17. Ética. No falar, no horário, de 19 às 20h30, na vestimenta, com os convidados, evitaremos o linguajar convidados e desviados, para não alimentar a ideia que a pessoa está ali só de passagem. Evite as representações públicas e caretas. Vantagens esperadas com esse projeto: melhor familiarização com os irmãos e de suas problemáticas, forma bíblica de disseminar o Evangelho acompanhando, Marcos 16:15, mais atrativo para um vizinho que não tenha costume de frequentar uma igreja, ser criada uma boa expectativa para o dia da celebração. Esses orientadores passam a ser líderes espirituais e amigos dos lares. Os rodízios estimularão a comunhão. Com o caderno de frequência, ajuda o controle de reuniões entre os líderes. Será estimulado o trabalho não só do dirigente, mas a de todos os comprometidos. Capítulo 2. Roda da Vida. Segue na página seguinte a Roda da Vida, utilizada no primeiro encontro em todas as reuniões de Indo às Casas. A Roda da Vida é bastante utilizada pelos psicólogos em atividade de psicotécnico e dos especialistas em coach no trabalho de ajudar as pessoas nos seus objetivos e metas. Foi bastante interessante, pois esta atividade revelou o alto desequilíbrio nas áreas da vida dos participantes. A atividade é desenvolvida da seguinte maneira: cada integrante recebe um mapa
como o da página seguinte e uma caneta. Não precisa preencher cabeçalho com seu nome. Em silêncio, o participante coloca as notas em cada área de sua vida. E logo depois, repassa essas notas para o mapa, ligando os pontos marcados. Essa ligação formará uma figura, um polígono. Quanto mais próxima de uma circunferência, mais equilibrada está a vida da pessoa e vice-versa. Essa atividade é muito boa e podemos repetir se assim o orientador desejar, para que o participante faça a comparação do antes e do depois. Roda da vida. Esse momento é só seu. Faça um resumo geral de como andam as seguintes áreas de sua vida. Atribua as notas que você julga serem mais justas para as seguintes áreas da sua vida. Nota de 1 a 10. Lazer, financeira, profissional, intelectual, emocional, espiritual, física, relacionamento íntimo, pessoal, relacionamento social e relacionamento familiar. Agora ligue de acordo com a pontuação que você preencheu acima. Agora faça as seguintes análises. A que área da sua vida você está precisando dar mais atenção? A harmonia da sua vida está dependendo de fatores externos? Você acha que o ser humano precisa de alguma força superior para encontrar seu equilíbrio? Capítulo 3. Temas do Indo às Casas. Os temas não foram pré-estabelecidos, pois coube aos orientadores perceberem a necessidade do público e começamos com o exercício do ouvir a multidão. Para iniciar o diálogo, foi feita a leitura da história de Zaqueu, Lucas 19, do 1 ao 9, com a seguinte indagação: por que as pessoas procuram por Jesus? Logo no mês seguinte, surgiu a necessidade de escolher um tema mensal, e começamos com o mesmo tema trabalhado no Retiro de Carnaval de 2014, que foi Comunhão, Garantia de Expansão. Foi um tema que contribuiu bastante para a relação entre as congregações e ficou bem claro a diferença entre o simples crescimento e expansão. Logo depois, decidimos em nossas reuniões continuar com temas mais pessoais de cunho destrutivo do velho homem. Então surgiram temas como arrependimento, confissão, natureza carnal, pecado, obediência e desobediência, ações e reações, pelo que temos sido guiados, consciência ou mente. E logo depois vieram os temas construtivos de um novo homem. Por que somos imperfeitos? Você é um milagre de Deus. Livrando-se da culpa. Quem sou eu? Força ou poder, o que nos move? Agindo ou assistindo? Você conhece o seu coração? Esses temas foram mensais e escolhidos com bastante cuidado e cautela. Quando estava sendo concluído um, analisávamos o próximo, buscando direção do Senhor e contextualizando com a realidade do público, mas sempre preocupados de falar de coração para coração. É claro, trabalhando sempre com as experiências próprias dos orientadores e coordenadores, por não se tratar de ensinamentos irreais e inatingíveis, e sim reais e experimentados. Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de desenvolvermos um material literário único para nortear os diálogos e facilitar o trabalho dos orientadores. Daí foi que surgiram os textos que estão inseridos no capítulo posterior desta obra. Os temas ganharam tanto poder que passaram a ser os temas mensais de toda a comunidade Inda, em todas as suas atividades e congregações.